Bom dia, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre Wegener. Por solicitação dos alunos, eu vou fazer o cálculo relacionado à definição das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, nessa questão, diz o seguinte, para o triângulo retângulo, determine o seno, o cosseno e a tangente de beta, usando a definição dessas razões trigonométricas. Depois, consulte a tabela de razões trigonométricas ou a função inversa em sua calculadora e determine o valor aproximado para beta. Olhem só, quando é um triângulo retângulo, eu fiz o desenho rapidamente à mão, não utilizei esquadro, tá? Mas estou definindo que aqui nós temos um ângulo reto de 90 graus. Essa medida deste cateto é 2. Este cateto aqui mede 2 vezes raiz de 3 e a hipotenusa mede 4. Pela definição do seno da razão trigonométrica diz o quê? O seno de beta é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto a beta? Oposto. 2. Então, é 2 dividido pela hipotenusa. Nesta questão, então, cateto oposto 2 dividido por 4, simplificado igual a 1 meio, que também representa 0,5. O cosseno de beta é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, se eu for olhar aqui olhar o beta, quem é o cateto adjacente? Quem é o cateto que está encostando nele? É o 2 raiz de 3. Ou seja, é o 2 vezes raiz de 3 dividido pela hipotenusa, que é 4. Se eu faço essa montagem, eu consigo simplificar esse 2 com esse 4, sobrando o quê? Raiz de 3 dividido por 2. A tangente de beta, simplificado, representa o quê? O seno de beta dividido pelo cosseno de beta. Quanto que é o seno? 1 meio. Quanto que é o cosseno? Raiz de 3 dividido por 2. Simplesmente eu monto a divisão de 1 meio dividido por raiz de 3 dividido por 2. Como se resolve uma divisão com frações, com números racionais? Copia-se o primeiro elemento e multiplica pelo inverso do segundo. Ou seja, era raiz de 3 dividido por 2, agora ficou 2 dividido por raiz de 3. Nesta situação, eu simplifico já o 2 com 2, sobrou o quê? 1 dividido por raiz de 3. Mas conforme vocês devem lembrar, eu preciso racionalizar o denominador raiz de 3. Então, eu multiplico por raiz de 3 dividido por raiz de 3, que é a mesma coisa do que 1, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1, porque ele dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, se eu multiplicar isso aqui por isso, não vai mudar nada a resposta final. Ou seja, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Ou seja, a tangente de beta é igual a raiz de 3 dividido por 3. Se eu quiser saber o valor de beta, que vocês enxergam que é 30 graus, primeiro eu vou fazer uso de um livro. Tá? Eu sei que o seno que a gente calculou deu 1 meio. Então, procuro na tabela. Vou procurando até achar 1 meio. Achei. Ou seja, o seno, que equivale a 0,5, é do ângulo de 30 graus. Observe que o cosseno encontrado é raiz de 3 dividido por 2. Eu posso fazer na calculadora, tá? Raiz de 3 dividido por 2. Que valor eu encontrei? 0,866. Posso conferir aqui na tabela trigonométrica. Observem que o cosseno deve ser próximo de 0,866. O valor encontrado na calculadora. Então, quer dizer que isso confirma para mim que o beta é de 30 graus. Só para mais uma, observe. Raiz de 3 dividido por 3. Se eu fizer
Raiz de 3 dividido por 3, que valor eu encontrei? 0,57. Conferindo, isso garante que o ângulo é de 30 graus, equivalente ao beta. Mas você também pode utilizar a calculadora, onde você coloca função inversa de seno, de 0,5, que é o valor encontrado para o seno. E você aperta o igual 30 graus. Observaram? Mais um teste, cosseno, função inversa, cosseno de raiz de 3 dividido por 2. Coloquei entre parênteses para não haver divergência. Então, igual 30 graus. Então, essa questão está certa. Estamos garantindo o sucesso da operação. Viram como é fácil? Como é tranquilo? Apenas seguir a lógica da fórmula, não inventar nada que não seja aquilo que realmente a fórmula peça, e você alcançará o sucesso da operação. Recomendo, hoje em dia, se possível, não mais utilizar tabelas trigonométricas, e sim fazer uso da calculadora. Forte abraço, sucesso da operação.